O Fantástico começa em menos de um minuto. Muito boa noite! Hoje, Dia dos Pais, o Fantástico começa com uma história incrível de um filho que só conhece o pai por fotografias de mulheres apaixonadas. E não foi só o Rio de Janeiro, não. A imprensa do Brasil e do mundo estava lá para registrar o momento em que Fernanda, a personagem vivida pela atriz Vanessa Gerbelli, foi atingida por uma bala perdida. A cena, que foi ao ar no capítulo de ontem da novela, teve uma repercussão muito grande. Não foi, Vanessa? Agora, para você, não é, como atriz, como é que foi viver um momento tão difícil como esse? Teve um momento do tiro mesmo, do estampidão, que é como um tiro mesmo, um tiro de festim. Que é um tiro bem real, e aí eu não tive como descolar, sabe? Deu aquele pânico. Como é que é você viver na ficção uma coisa que já praticamente faz parte da nossa realidade, Vanessa? É difícil, né, Glória? É difícil. É uma responsabilidade grande, né? Que é levantar uma bandeira de protesto, né? A essa realidade, a esse problema que a gente preferia não ter que conviver com ele. Brasil, Rio de Janeiro, cinco horas da tarde. 400 pessoas trabalhando, 1000 curiosos. Uma bala perdida, uma morte. A gravação da cena da novela Mulheres Apaixonadas parou um dos bairros nobres do Rio de Janeiro. Quando fizeram o ensaio ali dos tiros, todo mundo aqui se assustou, porque realmente é uma cena forte. Isso mexe com as pessoas. Acho legal para abrir os olhos do povo. Os mais importantes jornais filmaram e fotografaram cada movimentação de atores e figurantes. A imprensa internacional também estava lá. Eu fotografei uma execução às 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, né? E não mobilizou tanta gente. Aliás, isso aqui parece um grande teatro, na verdade, né? Mas não deixa de ser vida real. Tô achando a movimentação natural, né? Quer dizer, a bala perdida foi uma coisa muito comentada nos últimos, sei lá, um mês, mais ou menos. O Rio hoje em dia está visado internacionalmente como uma cidade muito violenta. E nós, como os brasileiros, temos que mandar isso para fora, é ruim, mas é a notícia é a violência. Tony Ramos, como Theo, e Vanessa Gerbelli, como Fernanda, estavam tensos. Depois da primeira gravação, Vanessa chorou. É ficção, mas é uma coisa que está todo mundo calando, né? Essa violência, e está todo mundo tendo que engolir, lidar com essa coisa tão próxima, acontecendo com o parente, com o vizinho. Fernanda de Mulheres Apaixonadas recebe uma bala no peito. Espero nunca ter que passar por isso, nunca. Espero que ninguém tenha que passar por isso, mas a reação seria de proteção, seria de ir para algum canto seguro, tentar achar esse canto seguro, obviamente. Foi exatamente isso que Theo fez. Mas será que a gente sabe mesmo se proteger numa hora dessas? O Fantástico procurou um consultor em segurança. Preste atenção no que ele diz. A identificação de um tiroteio na rua é um pouco complicada, porque confunde-se com vários barulhos que são no dia a dia. Mas a característica principal dele qual é? É você ouvir alguns estampidos secos, tá certo? Secos, e numa sequência muito rápida. Qual é a conduta básica comum? É a pessoa se deitar automaticamente abaixo do painel. Por que abaixo do painel? Porque ele está protegida pelo bloco do motor. Tá certo? Atrás, né? Nós temos o quê? Os encostos, nós temos aqui o porta-mala, nós temos, na verdade, os bancos que dão uma certa proteção. Quando a pessoa estiver na rua andando, na verdade, e identificar a situação, né, de tiro, de bala perdida, o que ela tem que fazer? Deita na hora, né, e tenta procurar um abrigo. Nesse caso aí, o abrigo vai ser o quê? Vai ser a roda transversal, está dando uma proteção maior para ele, para a questão de um projétil, de uma bala perdida.
nunca parar na parte traseira do veículo, por quê? Por causa do tanque de combustível. Este fotógrafo de uma agência de notícias é um sobrevivente. Eu passei por isso dia 27 de novembro do ano passado. Eu vim com a minha família no carro, na rua Itaperu, e houve uma troca de tiro entre polícia e bandido. Eu, no momento algum, me abaixei. O máximo que eu fiz foi tentar proteger as crianças que estavam no banco de trás. E o desespero, na hora que minha esposa gritou que meu filho tinha sido ferido, eu saí do carro em desespero, assim, as coisas que a gente vai se lembrando com o tempo, para tentar tirá-lo do carro, mas não dava tempo. Em todo o Brasil, quase todos os meses, alguém é ferido ou morre vítima de uma bala perdida. Nos últimos dias não foi diferente em Curitiba, no Paraná. 2 vítimas de bala perdida. A costureira Vanira da Costa morreu enquanto trabalhava. A menina Daniele Rabelo, de 4 anos, foi atingida dentro de casa por um tiro na cabeça. No Rio de Janeiro, no mesmo dia da gravação, uma menina foi baleada dentro de casa. Daniele morava numa favela da zona norte do Rio. Daniele tinha 17 anos. Foi enterrada na sexta-feira. O batizado do filho dela ia ser sábado. A festa, ela estava feliz, armando a festa dela, e aí? O que eu posso fazer, no trabalho que eu realizo, que é escrever novela, é colocar isso na trama, que tem uma grande audiência, que é vista no Brasil inteiro, para chamar a atenção das pessoas para um momento de grande violência, mas fundamentalmente de grande pobreza e de grande miséria que nós estamos vivendo. A discussão sobre o desarmamento também está na... Hoje é um rei, o rei do Baião. Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha No palco do Fantástico, para reviver esse clássico, Ivete Sangalo e Lenine. por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Contigo meu coração. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão.
espalhar na plantação. Eu te asseguro, não chore não, que eu voltarei, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, meu coração. Meu coração, pro meu sertão, meu sertão, pro meu sertão. Morre Gregory Hines. O ator americano morreu hoje de câncer aos 57 anos de idade. Nascido em Nova York, Gregory Hines começou a sapatear aos 5 anos. Dos palcos, foi para o cinema e participou de mais de 30 filmes, entre eles O Sol da Meia-Noite, ao lado do bailarino Mikhail Baryshnikov. O ator foi casado 2 vezes, tinha 2 filhos e 1 neto. A indústria de carros roubados, e você pode ser a próxima vítima. Empresas desafiam a lei e transformam automóveis totalmente destruídos em veículos novinhos com documentos legalizados. O Fantástico mostra agora como o esquema funciona. Você vai finalmente entender por que se roubam tantos carros no Brasil. Você compraria um carro nessas condições, totalmente destruído? Citroën Xara, ano 2000, 18.800. Isso mesmo que você ouviu. O preço deste resto de carro é R$ 18.800. Está à venda na Ideal Veículos, uma empresa de São Paulo. Nas tabelas de usados, um automóvel dessa marca, ano 2000, inteiro e funcionando, vale em torno de R$ 22 mil. Quem pagaria R$ 18.800 por um carro nesse estado? Outro exemplo, no pátio da Arnaut Veículos, também em São Paulo, encontramos este Golf cor prata, ano 99, modelo 2000. Nas tabelas de usados, esse carro também custa em torno de R$ 22 mil. Mas e nessas condições, sai por quanto? Alguém em sã consciência seria capaz de pagar R$ 14 mil por um carro que só anda se for rebocado? Você provavelmente não sabe, mas tem muita gente comprando e muita gente vendendo o que um dia foi um carro. O objetivo? Recuperar esses automóveis e revendê-los com o máximo de lucro possível. Daqui a instantes, vamos explicar o golpe que torna possível se ter lucro reformando e revendendo carros inutilizados comprados a preços tão altos. Imagens feitas pelo helicóptero da Globo em São Paulo não deixam dúvidas sobre o tamanho desse mercado. São dezenas de lojas não só na capital paulista, mas no Brasil inteiro, que vendem todos os meses milhares de carros salvados, como são chamados esses automóveis destruídos. O primeiro passo para entender como funciona esse golpe é saber o que é um salvado. Salvados são os carros que sofreram o que as seguradoras chamam de sinistros graves. Acidentes que provocaram perda total do veículo. Perda total quer dizer que o carro ou não tem recuperação ou que o preço do conserto supera o valor real do carro. Num caso desses, o dono recebe a devida indenização do seguro. Em troca, ele é obrigado a repassar à seguradora o que sobrou do carro sinistrado e, muito importante, entrega também o documento do veículo. Agora preste atenção. Uma resolução de 1998 do Código de Trânsito Brasileiro diz que todo veículo retirado de circulação com laudo de perda total deve dar baixa no RENAVAN, o Registro Nacional de Veículos. E mais, as partes do carro que contêm o número do chassi devem ser cortadas e destruídas. Placas e documentos devem ser devolvidos aos órgãos responsáveis.
Na prática, isso nem sempre acontece. Em vez de dar baixa nos documentos, como manda a lei, algumas seguradoras repassam esses veículos para as lojas de salvados, como a Ideal e a Arnaut em São Paulo e a Auto Fronten no Rio de Janeiro. Nesta última, perguntamos ao funcionário a origem dos carros à venda. Todos são seguradoras, todos os carros são segurados. Em São Paulo, na sede da Arnaut Veículos, fomos atendidos pela vendedora Leia. Nossa equipe de reportagem finge interesse por aquele Golf Prata ano 99 e também pergunta a sua origem. O documento sai com ele o quê? Sinistrado, batido? Como é que sai? Ou sai de... O documento não vai constar nada, só que vai ter o documento no nome da seguradora e vai ser de transferência no nome da nossa loja. Não, isso não é problema, mas não vem com um carro sinistrado para ir... O documento em si não tem nenhuma restrição. A vendedora nos informa que é possível regularizar o carro destruído desde que se faça a reforma seguida de uma vistoria num órgão credenciado. Para emplacar, para arrumar ele todo, para passar na vistoria. O carro normal faz o laudo do Inmetro e transferir um carro como Como não entendi? a partir do momento que você faz o laudo, a gente vai emitir uma nota de venda e te entregar os documentos necessários. Você transferiu um carro como outro qualquer. Sem problema nenhum. Você em casa deve estar se perguntando, para que gastar 14, 18 mil reais num carro tão destruído se a reforma vai acabar custando muito mais do que ele vale? A resposta é simples. As pessoas que fazem esse tipo de negócio não compram as peças para reformar o veículo. Peças originais, compradas em concessionárias, tornariam um negócio inviável. Os envolvidos nesse tipo de esquema mandam roubar um automóvel com as mesmas características do carro destruído. Veja nesta animação gráfica como funciona o golpe. Do carro destruído são aproveitadas apenas duas partes, o chassi ou o monobloco, que é o esqueleto do carro, e o documento, ainda válido. Do carro roubado são retiradas todas as peças. Depois, numa oficina clandestina, montam-se as peças roubadas sobre o chassi legalizado. Mas como descobrir alguém disposto a roubar um carro por encomenda? Nossa investigação revelou que isso não é difícil. A equipe de reportagem do Fantástico foi à Avenida Rio das Pedras, zona leste de São Paulo, região com dezenas de lojas de autopeças usadas. Enquanto fingíamos procurar peças para aquele Golf capotado que nos foi oferecido pela Arnaut Veículos por 14 mil reais, fomos abordados por um homem chamado Jorge. O carro dele capotou, já. Mas capotou, mas aí como é que vai fazer calado? Aí o que você vai fazer? Vai fazer um dublê? Dublê, na gíria dele, é um carro igualzinho ao que estamos querendo recuperar. Vai ter que fazer um dublê, velho. Isso é difícil. Tem que pegar um cara fero, né? Chamar um cara feroz aí. Esse que é o perigo. O cara vai pegar uma parte do teu carro e vai soldar em cima da outra lá. Vai pegar um número 15, que é o seu, e montar num 30. Jorge nos pede 10 minutos e sai para dar um telefonema. Em menos de 5 ele volta. Já dá até o preço do que ele chama de dublê, o carro a ser roubado. 5 faltos. 5? O que vem? O carro inteiro. Prata? Jura? A conversa para por aí. Não encomendamos o carro e, para disfarçar, nossa equipe de reportagem promete fazer um novo contato com Jorge. Mas não voltamos a falar com ele. No Rio de Janeiro, o mercado paralelo funciona da mesma forma. Dentro de uma loja de salvados, a Auto Fronten, fomos abordados por um homem chamado Ricardo. Fazemos a sondagem. Ele nos dá um número de celular e diz que vai entrar em contato. Vai me ligar? Vou, claro. Ricardo não demora a telefonar e nós fazemos o jogo dele. Você sabe dizer que tipo, mais ou menos, que você arruma? A gente arruma qualquer coisa, maluco. Mas você tem ideia de um Golf 2000, mais ou menos, por quanto sai? Porra, aí eu não sei se uns 3 mil. Dias depois, Ricardo telefona novamente e não deixa dúvidas sobre o tipo de trabalho que faz. Veja bem, parceiro. Mas, olha só o que acontece, parceiro, eu vou te dizer. O bagulho, pô, não tem gente falar o que é roubo, né? Não tem gente falar, né? Claro.
Aqui, novamente, a equipe de reportagem do Fantástico suspende os contatos e não chega a fazer qualquer encomenda. Nas conversas por telefone, Ricardo chega a fornecer uma informação importante. Os dias em que os ladrões de carros costumam agir com mais frequência. Mas geralmente qual é o dia que pinta? Mas é final de semana mesmo. É final de semana. Então tá bom. Prova disso é o que ocorreu ontem no Rio de Janeiro. O procurador aposentado do INSS, Walter Leite Lemos, foi morto a tiros por ladrões que tentaram roubar o seu carro. Depois de montar o carro roubado sobre o chassi do carro batido, a pessoa que está dando o golpe ainda cumpre uma última etapa, a de transferir os documentos para o seu nome. Até para isso existe um esquema. Quem nos revela os detalhes é Ciro, vendedor da Ideal Veículos, aquela empresa de São Paulo que vimos no começo da reportagem. Segundo ele, basta levar o carro reformado com as peças roubadas para fazer uma vistoria num órgão credenciado a um custo de R$80. Esse laudo não demora muito, não? Na hora, você arrumou o carro, você leva o carro Mas lá... arruma, mas aí o cara sempre clica alguma coisa. Não é assim não. Porque ele falou, paga 80 pau, acabou. É R$80 aqui em Guarulhos. Inclusive a firma é nossa também, entendeu? É do patrão a firma que faz laudo. Afirma que, segundo o vendedor, faz o laudo pericial para legalizar o carro roubado é essa aqui, a CTV, em Guarulhos, Grande São Paulo. Ela consta do site do Inmetro como órgão credenciado para vistorias e tem como responsável o senhor Alex Pereira de Almeida. Em outra conversa, perguntamos novamente ao vendedor Ciro, da Ideal Veículos, sobre o esquema de vistoria. Estou preocupado com o documento. Não, documento... O DUT lá, não vai ter nada escrito. Vai sair Ideal. Não, Ideal, tudo bem, uma lógica. Mas não diz que foi perda total. Não disse que foi nada. Quebra meu negócio. Senão ninguém comprava carro. A maioria desses carros eu compro e vende. Tudo para revender. Procuramos outra loja de salvados, a Nova Boa Vista, para tirar a dúvida. Será que a vistoria é tão simples? Quem nos atende é um vendedor chamado Roger. Arrocham muito lá? Não. Tem conhecidos da gente, você vai onde a gente indicar que não tem erro. Jura? Opa. Chega lá, o cara começa, pô, essa peça aqui... Não existe. Negócio de peça eles nem olham. Hein? Esse negócio de peça eles nem olham. Isso aí é vistoria vincular. Para o pneu, extintor, seta, farol alto, baixo. Mesmo se houvesse uma vistoria detalhada, há quem ofereça meios para burlar a fiscalização. Algumas peças do carro roubado podem conter numerações capazes de identificar sua origem. É o caso do motor, por exemplo. Você lembra de Jorge, o homem que nos ofereceu um Golf roubado em São Paulo? Ele conhece um esquema para adulterar a numeração do motor. É um cara do Detran, serviço de profissional. Você pode passar até na perícia da Unicamp aqui em Campinas e os caras jogar o ácido que não aparece. Como é que ele faz, cara? Serviço profissional, velho. Já vendi um monte de motor sem problema. Sem problema, tô te falando pra você. Nossa reportagem descobriu que no Rio de Janeiro também existe um esquema para legalizar os veículos montados. Só que esse não exige nem vistoria. Fica na mão de uma despachante de Vitória, Espírito Santo. Quem dá o serviço é Jonas, vendedor de mais uma loja de salvados, a MR 2000. Tem despachante para fazer documento. Tem despachante? Bom, Águia. Quanto ele cobra? 680. Porra, esse é bom mesmo. Não carro lá não. Você não carro em lugar nenhum. Como? Você não carro em lugar nenhum. Ele faz vistoria onde? É bem historiado. Telefonando para a despachante de nome Leila, descobrimos que o carro roubado até que é vistoriado sim. Mas quem faz essa falsa vistoria é o próprio dono. A gente vai estar mandando para você uma vistoria. Aí você tira o decalque do chassi nessa vistoria e um decalque à parte em outro papel. Nossa equipe de reportagem em Vitória procurou a despachante. Fomos atendidos por Ilza, a chefe do escritório. Que eu posso até me comprometer de falar, porque envolve as seguradoras do dono, porque elas que vendem o carro, entendeu? Se a gente regularizar um carro desse, eu não vou falar com você que nós não regularizamos, porque de vez em quando a gente pega aqui, é comum qualquer despachante pegar.
Na quinta-feira, em Brasília, deputados federais entraram com um pedido de formação de CPI para apurar o envolvimento de seguradoras com o esquema dos carros salvados. As empresas de seguro reaquecerem os documentos dos salvados, olha, isso vai gerar exatamente essa indústria do crime e o desdobramento vai ser pior, porque vai provocar, além dos roubos, as mortes, ou com o reaquecimento ou com o fomento a essas empresas chamadas desmanche. Ficam as perguntas. Como evitar a proliferação desse golpe? A quem cabe a fiscalização? Quantos roubos de carros e até mortes poderiam ser evitados se essa atividade acabasse? Procurada pelo Fantástico, a FENASEG, Federação Nacional das Seguradoras, afirma que já vem tomando medidas para combater as fraudes. A FENASEG persegue esse desiderato, esse objetivo de dar baixa efetiva dos veículos. Inclusive, constituímos com uma estrutura própria uma diretoria de combate às fraudes. No domingo que vem, o Fantástico vai denunciar 2 outros esquemas que estão prejudicando donos de automóveis no Brasil. Você precisa assistir para saber como se defender de mais esses golpes. O diretor-geral do Denatran, órgão máximo executivo de trânsito no Brasil, informou que vai investigar a fundo as denúncias apresentadas pelo Fantástico. Ailton Brasiliense Pires reiterou que, uma vez definida a perda total de um veículo, ele não pode circular e que as seguradoras têm obrigação de dar baixa na documentação e destruir as partes do chassi que contêm a numeração. Pirataria. Os músicos da banda carioca Detonautas chamaram a polícia depois de encontrar mais de 300 CDs piratas deles e de outros grupos num restaurante da rodovia Fernão Dias, no sul de Minas Gerais. Os Detonautas participaram do show Criança Esperança ontem, em São Paulo. A polícia recolheu os CDs. Em Porto Alegre, Jorge bate escanteio, Juliano faz contra, mas o juiz dá gol para Caio, Grêmio 1, Atlético Paranaense 0. Ilan cruza, Rogério Correia, na segunda tentativa empata, 1-1. Em São Januário, Vasco e Guarani ficam no 0-0. Pela Série B. Já meu biscoito. Quero que Bob se exploda. Olha aí, bota filha, olha aí, bota poeta, médio, velho, sabe? É mentira até. Eu não sei mentir. O salário, ó. Tavares é um típico malandro. Ele tá sempre armando pra se dar bem. Ele adora uma birita, mas nunca perde contato com a realidade. Tá sempre ligado no que está se passando e principalmente em quem está passando. Ele é casado com a Biscoito, uma boa mulher. Mas ele gosta mesmo de mulher boa. Concorda comigo? Mas aquilo é certo. Tavares, onde você estava, você demorou muito. Eu estava estacionado em cima de um poste. Só por causa disso o guarda quis remover o meu carro. Você não tem carro? Não? Nunca dirigiu na vida. Mas pra tudo tem uma primeira vez, concorda comigo? Por que você não tomou um táxi? Eu não tomo. Eu tomo uísque, conhaque, vodka. Se rolar um gelo, eu tomo até detergente Paraguai. Táxi tá lá na saída, perigosíssimo. Tatá, você bebeu de novo? Não, vai, ó. Vai sentir, ó. Mas tinha que ficar de pilequinho logo hoje. Foi como hoje, eu estou de pileca há 3 dias. A última coisa sólida que eu comi foi o quê? Foi o bloco do meu premolar. Você esqueceu que hoje a gente faz aniversário de casamento? E que você prometeu uma noite ardente? Acabo de lembrar uma coisa importantíssima, biscoito. Eu tenho que abastecer o tanque. Mas você não tem carro. O meu tanque, estou sem combustível. Sem combustível, não pego nem no tranco. Fica aqui, filho. Olha aqui. Eu tenho tudo que a gente precisa, olha. 3 caixinhas de preservativo. Uma noite animal. Uma noite animal.
3. Você disse sexo animal ou sexo grupal, biscoito? Animal. Falando em animal, vou alimentar a cascavel. Vamos. Você... Fique triste, biscoito. Acho que você tá fugindo. Fique triste, biscoito. Tá fugindo de mim. Eu fugindo? Você? Eu? Biscoito, você tá melhor dessa verruguinha, biscoito. Olha, por isso que eu tô evitando o decote, mas eu vou tirar, olha. Nasceu outra biscoito, que interessante, Chitãozinho Chororó. Você é a pessoa mais sexy que eu conheço, é um charme. Você é guia porra. Mas, Tatá, por que você não me olha mais? Porque o amor é cego, biscoito. Por que você não escuta quando eu falo com você? Porque o amor é surdo, biscoito. Por que você não elogia mais? Porque o amor é mudo, biscoito. Então por que eu me casei com você, Tatá? Porque o amor é burro, biscoito. Faz agora, Tatá, o que você prometeu. Eu prometi, biscoito? A noite ardente. Noite ardente? Mas seu beijo me enlouquece. Juntos, biscoito. Vivemos muitas coisas juntos. Um dia desses, quando eu perdi meu emprego, você estava ao meu lado. Quando você quebrou a perna, eu tava lá. Quando você descolou a retina, eu tava lá. Quando você operou o apêndice, eu tava lá. Quando eu fui em cana, você estava ao meu lado. Quando você foi assaltado, eu tava lá. Você estava lá. Eu tava lá. Biscoito, você é um tremendo pé frio, hein, biscoito? Eu quero que você faça agora, pra me deixar um pouco mais animada. Biscoito, hoje eu vou molhar o biscoito. Molha. Tá certo, biscoito. Prometi, promessa é dívida. Tatá, onde você vai? Pra molhar o biscoito, eu vou buscar mangueira, pá. Viu? Sou. Mas quem não é? Sou. Mas quem não é? Certo. Antes de o Fantástico terminar, a gente quer saber... Podemos construir uma grande nação. O doutor Roberto, como nós o chamávamos aqui na Globo, fez a parte dele. Ergueu o maior conglomerado de comunicação da história do Brasil. Mas ele fez ainda mais. Deixou um legado de arte, educação e cultura para as gerações que ainda vão nascer e que poderão fazer, enfim, desta pátria mãe gentil. O jornalista Roberto Marinho sempre procurou transmitir ao público a imagem de um brasileiro que acredita na força do trabalho como maior herança à sua família e ao seu país. Em 80 anos de atividade profissional, o jornalista Roberto Marinho teve uma atuação marcante na vida cultural do país. Um dos mais bem-sucedidos projetos da Fundação Roberto Marinho é o Telecurso. Só foi possível eu fazer a faculdade porque eu fiz o telecurso no 2º grau. A Fundação Roberto Marinho também atuou na preservação do patrimônio histórico. A Biblioteca Nacional é a instituição cultural mais antiga do país. Nós somos também a 8ª maior biblioteca nacional do mundo. Em 4 anos, o projeto Amigos da Escola ajudou quase 15 milhões de crianças e adolescentes. Melhorou bastante, tiramos muitas crianças das ruas. E no Criança Esperança, uma parceria com o Unicef, 125 milhões de reais já foram aplicados em diversos programas sociais. Para a melhoria da qualidade de vida, um estímulo à pesquisa, o Prêmio Jovem Cientista. E para fortalecer os direitos da cidadania, o Ação Global. A comunidade tem atendimento médico e odontológico, faz cursos e pode tirar documentos. Eu venho na Ação Global para doação e para ajudar as pessoas que necessitam e exercer o papel de cidadão. Na área das comunicações, a preocupação com a educação e com a integração nacional através do rádio e da televisão. A imagem da TV Globo chega a mais de 99% do território brasileiro e já é vista no mundo pela Globo Internacional. Entre novelas e minisséries, a Rede Globo já exportou mais de 300 produções.
E tudo nasceu do ideal desse homem. O jornalista Roberto Marinho era, acima de tudo, um homem voltado para a produção cultural. Seu trabalho em televisão deixou um legado no cinema, na literatura e na música. O legado do jornalista Roberto Marinho está presente em toda a vida cultural brasileira. Por hoje é só, até domingo que vem tem uma semana de muita paz. Paz, luz e tranquilidade. Até domingo que vem. Tchau.